Ó, vamos só relembrar, né, com relação à classificação de fungos, né? Nós temos 4 classes de fungos e sempre o critério a nível de classificação é o aspecto reprodutivo, a forma como o fungo se reproduz, tá? Então, de acordo com o mecanismo reprodutivo, tu tem 4 classes importantes de fungo. A classe Ficomicota, ou dos ficomicetos, a classe Ascomicota, ou dos ascomicetos, a classe Basidiomicota, ou dos basidiomicetos, e a classe Deuteromicota, ou dos deuteromicetos. Então, sempre o critério para classificação é o aspecto reprodutivo, tá? No caso, a primeira classe, que é a classe Ficomicota, ou Zigomicota, né? Esse termo fica porque tem característica de algas. E essa característica que os ficomicetos têm com as algas, sempre relembrando, é no aspecto reprodutivo. Porque no caso dos ficomicetos, tu tens, né, um mecanismo de alternância de gerações a nível reprodutivo, né, que é aquele ciclo que a gente chama de ciclo haplodiplobionte, tá, onde vai ocorrer alternância entre um indivíduo ou uma fase haploide e uma fase diploide no mesmo ciclo, caracterizando o processo de metagênese, assim como ocorre em algas, né? Então daí o termo ficomicota para característica de algas com relação ao mecanismo de metagênese. E um outro aspecto importante é que nos ficomicetos, né, ou nos zigomicetos, que é a mesma classe, ficomicota, zigomicota é a mesma classe. O termo zigomicota é devido ao mecanismo de meiose, que vai ocorrer na formação, né, não na formação, mas vai ocorrer a nível de zigoto. Porque os ficomicetos, os ficomicota, vai ter uma meiose que a gente chama de meiose zigótica. Tudo meiose zigótica inicial, tá? Então atente para isso. Ocorre alternância de gerações na classe Ficomicota, né? Só que o mecanismo de meiose, ela não é uma meiose espórica, ela é uma meiose zigótica, tá? Alternando uma fase assexuada e uma fase sexuada. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Na parte que eu vou mostrar o ciclo reprodutivo para vocês. Só relembrando que a classe dos Ficomicota, ou dos ficomicetos, são representados pelos mofos ou bolores, tá? Aí tem o mofo negro do pão, que pertence ao gênero chamado de Rhizopus, né? Aí tem o mofo branco dos excrementos, tudo pertence ao gênero Rhizopus. Então, se perguntar na prova, os bolores ou mofos se reproduzem por qual processo? Aí pensa no mecanismo de alternância de gerações ou metagênese, tá? E os bolores, alguns, né, ocorrem no pão, que se você ingerir, ele pode ter uma função antibiótica, funcionando como antibiótico natural. E há alguns representantes, como o gênero Aflavus, né, produzem uma toxina, que é chamada de flavotoxina ou aflavotoxina, tá? Que pode levar um envenenamento na pessoa, uma intoxicação, podendo gerar até um tipo de câncer hepático, um tipo de câncer no fígado, tá? Então atente para isto, com relação à classe dos Ficomicota bolores. Aí tu tem a segunda classe, que é a classe Ascomicota, ou dos ascomicetos, que é uma das classes mais importantes de fungo, porque tem interesse na produção de alimento, tem interesse na indústria farmacológica, tá? E tem interesse na produção de biocombustível, tá? Então fala quais são os fungos mais relacionados com alimentação, produção de medicação e na produção de biocombustível. Aí você pensa na classe dos ascomicetos, tá? A gente vai ver que o mecanismo de reprodução dos ascomicetos, ele também envolve mecanismo de alternância de gerações. A única diferença quando você compara o ascomiceto com o ficomiceto, a nível de metagênese, está no mecanismo de reprodução assexuada. Porque os esporos nos ficomicetos, eles são provenientes de mitose. E os esporos nos ascomicetos, eles são provenientes de meiose. Quer dizer, ficomiceto produz esporo assexuado. Ascomiceto produz esporos sexuados, tá?
apesar que ocorre a alternância de gerações nos ascomicetos, só que o processo de reprodução assexuada nos ascomicetos envolve um mecanismo chamado de gemulação, gemação ou gemiparidade, formação de gemas ou de brotos, brotamento, gemação ou gemulação. Este é o mecanismo de reprodução assexuada que ocorre nos ascomicetos. Já quando você pensa nos fico, a reprodução ela é assexuada por esporulação, tá? Formando o que a gente chama de esporos não flagelados, conhecido como aplanósporos, tá certo? E quando a gente for pensar em representantes dos ascomicetos, você vai ter as leveduras, né? Aí você pensa em levedura como fungo de ação fermentativa, fungos que realizam o mecanismo de fermentação, tá? E fermentação com relação à classe ascomicota, ou dos ascomicetos, tá? Você vai pensar em dois mecanismos de fermentação. Só que envolve gênero diferente de ascomicetos. Por exemplo, se ele citar o gênero Saccharomyces, né? Aí tu tem o Saccharomyces cerevisiae, que é o levedo de cerveja. Tu tem o Saccharomyces apiculatus, que é o levedo do vinho. E tu tem o Saccharomyces oryzae, que é o levedo do arroz, tá? Então, quando ele fala leveduras relacionado com o mecanismo de fermentação alcoólica, aí você pensa no gênero Saccharomyces. Qual é a classe? Ascomicota ou ascomicetos. Então, Luzan, qual é a forma de reprodução assexuada que ocorre em uma levedura? Aí você pensa no mecanismo de gemação, gemulação ou brotamento. Apesar que também pode ocorrer a alternância de gerações em algumas espécies de ascomicetos, tá? Então, fermentação alcoólica, o gênero Saccharomyces. Levedura de cerveja, levedura do vinho, levedura do arroz, tá? Atentem para uma coisa. Os ascomicetos que pertencem ao gênero Saccharomyces, né, que são as leveduras que fazem fermentação alcoólica, elas também são utilizadas no preparo do pão e do bolo, usada como fermentos biológicos, tá? Porque assim, ó, toda vez que você fala fermentação alcoólica, é um mecanismo de respiração anaeróbia, onde o micro-organismo ele vai utilizar a glicose que tem na sacarose do alimento, tá? Fermenta a sacarose para obter glicose, e essa glicose ela vai utilizar no mecanismo de respiração anaeróbia, que a gente chama de glicólise, ou piruvato, caracterizando o mecanismo de fermentação, tá? Então fermenta, tá? E a partir da fermentação ela vai produzir o etanol, que é o álcool etílico, tá? E vai ocorrer a liberação de CO2, de gás carbônico, além da produção de duas moléculas de ATP, de trifosfato de adenosina. Então, fermentação alcoólica. Aí você vai pensar no gênero Saccharomyces. Levedura de cerveja, levedura do arroz, levedura do vinho, tá? Só que as leveduras, que são chamadas de leveduras, né? E que tem a ver com fermentação alcoólica, elas também são utilizadas na fabricação de probióticos, que são medicações para recomposição da flora intestinal. Então, você acha que quando a gente tem um processo diarreico, que vai ao médico, ele te passa uma medicação chamada de Florax ou de Floratil. E o Florax e o Floratil nada mais são do que ascomicetos pertencentes ao gênero Saccharomyces. Aí vai falar em Saccharomyces boulardii e o Saccharomyces cerevisiae, que é o levedo de cerveja. Então aí se toma isso como probiótico. Por quê? Porque ele vai recompor a flora intestinal de uma pessoa que está com uma desbiose intestinal, quer dizer, com desequilíbrio da microbiota intestinal. Então muito cuidado. O ascomiceto que pertence ao gênero Saccharomyces, além dele estar relacionado com fermentação alcoólica, eles também são usados como probióticos para reconstituição
da microbiota intestinal de uma pessoa que está com quadro diarreico infeccioso. Tá certo? E outra coisa, o fungo que pertence ao gênero Saccharomyces, ele é o suplemento alimentar mais rico em vitamina do complexo B que existe na natureza. Tá? Então, qual é o alimento mais rico em vitamina do complexo B, dito de origem vegetal? Aí você pensa nas leveduras, nos fermentos, tá? Que tem a ver com o gênero Saccharomyces. Então, esse é um gênero que faz fermentação, só que é alcoólica. Tá? Tem um segundo gênero, que é o gênero Penicillium, tá? Da qual é feita a penicilina, que é um antibiótico, né? Só que a penicilina, ela é feita a partir de um fungo chamado de Penicillium notatum, de onde se extrai a penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, tá? Pelo Alexander Fleming. Tá? Já quando ele fala penicilino, além da produção de antibiótico, ele também tem a ver com fermentação lática, não alcoólica, fermentação lática. Quer dizer, que vai fermentar o leite na produção de certos tipos de queijo. Só que a gente tem que atentar para um lado aí. Quando se fala de fermentação alcoólica, né, Saccharomyces, fermentação lática, tu pensa em 2 micro-organismos. Tu pensa em lactobacilos, que são bactérias, que faz a fermentação do leite para a produção de coalhada ou iogurte, tá? E tem a fermentação lática feita por fungos, que pertence ao gênero Penicillium, que é um ascomiceto, tá? Então, quando ele fala assim, queijo Roquefort, Penicillium Roquefort, queijo Camembert, Penicillium Camembert, queijo Gorgonzola, Penicillium Gorgonzola. Então, o nome do queijo é o nome do fungo, que faz a fermentação do leite, né? Que eram produzidos na antiguidade em cavernas, daí caves, né? Então você vê muito esses termos a nível de complemento, né? Como leitura complementar nessa parte de fungos. Então atente para isso, tá? Então fermentação alcoólica, o gênero Saccharomyces, fermentação lática, o gênero Penicillium. Aí tu pensa na produção de antibióticos e na produção de queijo com este gênero chamado de Penicillium, tá? E tem um outro representante que é chamado de Clavíceps purpúrea, este fungo, tá? E do Clavíceps purpúrea, ele é conhecido na linguagem popular como esporão do centeio. Ele é um fungo que parasita o centeio, que é um cereal assim como o trigo, tá? Só que quando ele parasita o centeio, se a pessoa ingerir esse centeio, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, porque deste fungo chamado de Clavíceps purpúrea, tá, se extrai um alcaloide, tá? E esse alcaloide chamado de ergotamina ou ergotina, tá? Além dele ser alucinógeno, tanto que ele participa, é um dos componentes do LSD, né? Que é aquela droga que é utilizada no tratamento de quem tem problemas mentais, tá? Que é a dietilamida do ácido lisérgico, que é o LSD. O princípio ativo do LSD é a ergotamina. E a ergotamina é extraída desse fungo chamado de Clavíceps purpúrea, tá? Então, algumas medicações que é utilizada no tratamento de quem tem problema mental é a ergotamina, a ergotina, extraído do tal do esporão do centeio, que é um fungo da classe Ascomicota. Então, só que o interesse aí, ó, separa na produção de substâncias, né, farmacológicas, utilizado como fármaco a ergotamina, tá? Então, são alguns exemplos que eles abordam ali de prova. Daí, a classe, né, de ascomiceto ser uma das mais importantes, porque ele é importante na fermentação alcoólica, produção de combustível, como etanol, tá? Vai ser relacionado com a produção de alimento, como o queijo, tá? E na produção de fármaco, de medicação, como os probióticos, tá bom? Além da penicilina, que é um antibiótico natural, tá ok? Então essa é a segunda classe. A terceira classe é a classe chamada de Basidiomycota, ou dos basidiomicetos. Característica dos basidiomicetos: são os fungos mais evoluídos. Então são mais complexos. Então qual é a classe de fungo mais evoluída? A classe Basidiomycota, onde todos os seus representantes são cogumelo de chapéu. Quer dizer,
são cogumelos que tem o que a gente chama de basidiocarpo, que é o corpo de frutificação de um basidiomiceto. Tá? Então quer dizer que todo basidiomiceto tem corpo de frutificação. E isso coloca muito cenário de prova. Qual é a classe de fungos que todos os seus representantes formam corpo de frutificação? Basidiomicota ou basidiomicetos. Porque as comicetos tem algumas espécies que são cogumelos, quer dizer, com corpo de frutificação, e tem espécies que não são cogumelos, sem corpo de frutificação, como levedura não tem corpo de frutificação. Tá? Já os basidiomicetos não. Todas as espécies de Basidiomicota são com corpo de frutificação, que se chama de basidiocarpos. Tá? E relembrando que no caso do cogumelo, né, são os cogumelos chamados de chapéu, ou cogumelos que têm aspecto de um guarda-chuva, né? Aí você pensa na classe Basidiomicota. Aí tem o rizoide, já falando isso para vocês, que é o micélio vegetativo. Tem a haste, o chapéu e as lamelas, que faz parte do corpo de frutificação do basidiomiceto, que eu vou chamar de basidiocarpo. Então não sabe o que é o basidiocarpo? É o corpo de frutificação de um basidiomiceto, que caracteriza o seu micélio reprodutivo. E é justamente nas lamelas que eu vou encontrar os basídios. Né? E basídios são bolsas com aspecto de bastões, daí o termo basídio, para bastão, né? Tem a mesma conotação de bacilo. E esses bastões reprodutivos estão localizados nas lamelas que ficam na base do chapéu. Uma característica importante, nos basidiomicetos não existe mecanismo de metagênese, de alternância de gerações. Eles são os fungos mais evoluídos. Então a reprodução nesta classe ela é exclusivamente sexuada. Não existe processo assexuado em basidiomiceto. Todos os mecanismos são sexuados em todos os representantes. Tá? Aí vai formar o que a gente chama de basídio dicariótico. Esse basídio apresenta dois núcleos. Esses dois núcleos se fundem pelo mecanismo chamado de plasmogamia, onde vai ocorrer a mistura desse material genético. Aí forma um basídio, né, com um núcleo primeiro diploide. Aí esse núcleo diploide recombinado sofre meiose. Forma um basídio maduro com 4 núcleos haploides, que ele é proveniente de meiose. E cada núcleo desse migra para a periferia do basídio, liberando o que a gente chama de basidiósporos. Como os basidiósporos são esporos provenientes de meiose, eles são esporos sexuados. Já que na classe dos basidiomicetos não existe mecanismo de reprodução assexuada. Isso cai muito em prova. Qual a classe de fungos, né, onde o mecanismo de reprodução é exclusivamente sexuado? Basidiomiceto ou Basidiomicota. Tá? Com relação a cogumelos, tem cogumelos que são venenosos e tem cogumelos que são comestíveis. Champignon é basidiomiceto comestível. O Amanita muscaria, venenoso, conhecido como mata-mosca, de onde se extrai a muscarina, né, que é um alcaloide também altamente tóxico. Ele bloqueia a sinapse nervosa, no caso dos animais. Tá? Então, quando fala em cogumelos, tem comestíveis e tem altamente tóxicos. Como é que a gente vai saber se o cogumelo é tóxico ou comestível? É aquela coisa da coloração de advertência. Se eu sou muito colorido, é porque eu tenho toxina, né? E toxina geralmente causa envenenamentos pela ingestão dessas toxinas em fungos. Tá? Então tu tem orelha de pau, tu tem os cogumelos comestíveis, tem cogumelos altamente venenosos, pertencentes à classe chamada de Basidiomicota. Tá? Por hoje ficamos aqui.